Boa noite, pessoal. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Vamos ter que recomeçar. A gente começou o vídeo, mas eu não sei o que aconteceu, que não deu um problema aí com a internet e a gente não conseguiu reproduzir. Estava gravando e aí agora eu creio que a gente conseguiu conectar. Peço perdão, tá? Mas a gente vai retomar de novo o estudo e desde o início, amém? Então hoje João, capítulo 5, parte 2, certo? Semana passada a gente viu do versículo 1 ao 24 e semana passada a gente viu a cura do paralítico no tanque de Betesda e vimos também Jesus explicando sua autoridade e a sua comunhão, né? A sua intimidade com Deus Pai. Amém? Então agora a gente vai do versículo 25 ao 47, que Jesus continua explicando, né, a sua missão, a sua autoridade e a sua intimidade com Deus. Eu convido vocês, se já tem alguém online aí, pode dar um ok. Tá, agora tá online, tá ok, obrigado. Agradeço então a presença de cada um de vocês. Hoje tenho aqui minha namorada Carla que está me ajudando, tanto me ajudou para fazer o estudo quanto para a gente fazer a transmissão do vídeo. E agradeço pela vida dela e pela vida de todos vocês que têm participado dos estudos. Peço desculpa mais uma vez porque deu esse probleminha no início do vídeo, mas agora tá ok. Amém? Então a gente vai então do versículo 25 ao 47 fazer a segunda parte do capítulo 5 de João. Convido vocês a gente fazer uma oração para pedir direção do Espírito Santo, né, para que esse estudo seja totalmente conduzido por Ele. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, Tu és Deus presente conosco aqui na terra, então através de Ti viemos te agradecer por mais esse dia, te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos meditando na Tua Santa Palavra. Te agradecemos porque estamos à distância, mas estamos ligados por Ti, Espírito Santo, que é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Agradeço, Senhor, a oportunidade de poder dividir esse alimento sagrado e que nesse momento Você venha abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, venha preparar os nossos corações como aquele solo fértil e que a Tua Santa Palavra venha ser como uma semente, nesse momento venha ser jogada em nossos corações e que venhamos dar fruto dessa semente. Amém? Que a gente venha fazer, entender a Tua Santa Palavra, venhamos praticar e dividir esse humilde estudo e a todo dia, toda hora, a gente possa ser enviado, né, e capacitado por Ti para falar do Teu amor, da Tua Palavra e da Tua salvação. Amém. Então, como eu disse, pessoal, do 25 ao 47. Como ele não vai estar dividido em sessão, vem falando todo de um mesmo contexto, tá? Como eu disse para vocês, no semana passada Jesus curou o cego no sábado, então a gente falou sobre Jesus, o sábado e o Pai, e depois Jesus explicando sua missão, a sua autoridade e a sua intimidade com o Pai. Agora a gente segue o mesmo contexto, Jesus segue explicando, né, sua missão, sua autoridade e a sua intimidade com Deus. Então, como não está dividido em sessões, a gente vai ler o versículo e lemos a explicação e a gente está tentando trazer alguma aplicação já junto, né? Então a gente vai fazer a leitura, explicação e aplicação junto. Amém? Porque como está se tratando todo de um mesmo contexto, a gente já vem falando do versículo e tentando explicar e aplicar junto. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, Evangelho de Jesus segundo João, do capítulo 5, do versículo 25 ao 47. Então vamos lá, versículo 25 somente. Jesus disse assim: Eu lhe asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Amém?
Então, para a gente entender o contexto, tá, pessoal? Como eu disse, a hora já chegou. Então, nesse versículo, Jesus não está enfatizando a ressurreição final, tá? A ressurreição do fim dos tempos, mas, né, a realidade e experiência da vida eterna, já no agora, tá? Porque ele expressa, né, pois diz que a hora já chegou. Qual hora? Então, para a gente entender o contexto, a hora que ele está falando é quando ali os líderes religiosos vão interrogar ele, né? Por que ele curou no sábado? E aqui quando ele enfatiza que escutarão a voz e a hora já chegou, então dentro do contexto a gente imagina, né? Porque tinha sido aquela cura no sábado, tá? Daquele paralítico, então a hora já era agora. Daqueles que ouvem a sua voz e levantam, como Jesus falou para ele. Levanta-te, pega teu leito e anda. Tá? Então a gente entende que a hora era agora, então a hora agora também para todos aqueles que ouvem a sua voz e acordam para uma nova vida. Amém? E a expressão os mortos aqui se refere aos mortos, aos espiritualmente mortos, certo? Que ouvem e creem na sua mensagem. Também dentro do contexto, aquele homem que estava paralítico ali, morto espiritualmente, estava vivo, né, fisicamente, mas morto espiritualmente. E aí, então, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele se ergueu, Jesus, sob a autoridade da voz de Jesus. Então a gente consegue entender que a hora é agora, não era enfatizando a ressurreição final, mas a todos aqueles que ouvem a voz de Jesus. E os mortos que ele se refere aqui no versículo 25 é dos mortos espirituais e não dos mortos fisicamente, que serão ressuscitados somente no juízo final. Tá? Então a gente vai lendo e vai explicando para a gente entender o contexto aqui do capítulo. Tá? Versículo 26, Jesus segue falando assim: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Certo? Jesus destaca o fato de que só Deus tem a vida em si mesmo. E a gente consegue entender porque todos os seres vivos foram criados por Deus. E por isso todos dependem de Deus. Todos nós somos criação de Deus e todos dependemos de Deus. Somos dependentes dele. Certo? E aqui também Jesus, assim como o Pai, ele não deriva a sua vida de ninguém. Ele é autoexistente e está além da criação. Como a gente leu lá no primeiro capítulo de João, quando João fala no seu evangelho que o verbo estava com Deus, era Deus. Então é bem enfatizado no início do capítulo que Jesus já existia antes da criação. Então a gente consegue entender que somente Deus possui a vida em si mesmo e que Jesus também já era antes da criação. Antes de sermos criados por Deus, Jesus já existia. Certo? E somente Deus possui a vida em si mesmo. E Deus garante essa vida a todos aqueles a quem Ele quer por meio de seu Filho. Então a gente entende que essa vida, a gente só vai ter essa vida eterna por meio de Jesus. Né? A todos aqueles a quem Deus escolher. Todos aqueles a quem Deus quer, por meio de Jesus. Então essa vida só será adquirida através de Jesus. Certo? Agora do versículo 27 ao 29, a gente vai ver: o Filho tem autoridade para ressuscitar os mortos no último dia. Tá? Agora aqui o contraste do que vinha falando antes. Como a gente viu no 25, versículo 25, não era a morte do último dia. Agora sim, Jesus está falando sobre a morte do último dia. Tá? Versículo 27 ao 29, Jesus nos diz assim: que Deus, né, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão, em seus túmulos, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal
ressuscitarão para serem julgados. Amém? Então aqui a gente entende que o mesmo Jesus, que tem a vida em si mesmo, que foi falado aqui no versículo 26, o mesmo Jesus que tem a vida em si mesmo e que tem autoridade para ressuscitar os mortos espirituais, que a gente viu no versículo 25, ele também tem autoridade para ressuscitar os mortos fisicamente no último dia. Então aqui, nesse versículo, a gente consegue entender que Jesus, ele tem a vida em si mesmo, porque ele é o Filho de Deus, e ele já existia antes da criação. Jesus tem a autoridade para ressuscitar os mortos espirituais e também tem autoridade para ressuscitar os mortos fisicamente no último dia, no dia do juízo final, certo? Então aqui Jesus se refere às duas ressurreições, uma espiritual, tá, que a gente viu no versículo 21, semana passada, e no versículo 24, e também agora aqui no versículo 25. Então quando Jesus citou o versículo 21, 24 e agora aqui a gente entrou no 25, então ele está se referindo à ressurreição espiritual, certo? Já experimentada agora, na era presente, pelos que creem realmente em Jesus, né, os quais se levantam da morte para uma nova vida. Então todos nós que cremos em Cristo, escutamos a sua voz, que está aqui na palavra de Deus, e começamos a ter uma nova conduta de vida, começamos a buscar viver sobre o que a palavra de Deus nos diz, podemos dizer que estamos sendo ressuscitados espiritualmente. Então é isso que Jesus fala no versículo 21, no versículo 24 e agora que como a gente entrou no versículo 25, certo? E também Jesus fala sobre a ressurreição corporal, agora aqui do 27 ao 29, certo? Ainda futura, essa sim, de uma outra forma. Então, Jesus nos mostra, e a palavra comprova, que Jesus é o autor e agente, né? Assim, a ênfase na escatologia realizada, o estudo, né, da escatologia realizada, que nos fala do presente, que já estamos vivendo, né, essa nova era, como Jesus mesmo falou, que a hora já chegou. Então já estamos, está sendo enfatizado isso, certo? Nas palavras precedentes de Jesus, quando Jesus fala sua palavra e aqueles que ouvem e seguem já estão vivendo essa nova vida. Amém? E no versículo 24 e 25, que fala, né, sobre isso, que a gente viu então, que é do versículo 24 e 25, que ele explica e fala sobre aqueles que ouvem sua voz e vivem de novo. Amém? Vou até ler o 24 aqui para vocês entenderem. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então a gente consegue entender nesses dois versículos que a gente já está vivendo essa nova vida. Aqueles que creem em Jesus, ouvem a sua voz, certo? E vivem, buscam viver de acordo com a palavra de Deus, certo? E essa explicação não exclui, na realidade, na ênfase escatológica futura, certo? Que é o estudo do futuro, né? do porvir, que a gente leu aqui do 28 e 29, que fala da ressurreição de pessoas, da morte espiritual para a vida em Cristo, durante essa era. Então, a gente vê que uma não exclui a outra, certo? Jesus fala sobre, como a gente explicou aqui antes, Jesus tem autoridade para ressuscitar os mortos espirituais hoje e tem também autoridade para ressuscitar os mortos fisicamente no último dia, certo? É isso que essa parte do texto vem nos dizendo, né? Então, durante essa era, antecipa a ressurreição do corpo no fim. Quando então então a gente vê que tem um vínculo estreito entre as duas ressurreições, quando Jesus explica sobre as duas ressurreições, perdão. O fato de que aqui e agora os mortos são vivificados. Então, quando a gente ouve a voz do Filho de Deus, no caso, é a garantia de que a sua voz ressuscitará os mortos no último dia. Então, quem ouve hoje a voz de Jesus, crê nele
e busca viver segundo a sua palavra, já tem essa garantia de que escutará a sua voz e ressuscitará também no último dia. Amém? Agora nós entramos aqui na última parte, que vai do 30 ao 47, mas a gente vai lendo também versículo por versículo aqui para a gente conseguir entender, certo? Então, essa parte do 30 ao 47, do versículo 30 ao 47, Jesus confirma a sua divindade com vários testemunhos, certo? Então, aqui do versículo, a gente parou no 29, no 30, tá? Depois de mostrar a sua íntima relação com Deus Pai, certo? Jesus dá mais um passo confirmando sua divindade por meio de vários testemunhos. Embora João Batista, como a gente viu, né, tenha sido um grandioso testemunho a seu respeito, a confirmação da pessoa e da obra de Jesus, eles não vêm da terra, mas vêm do céu. Não vêm das pessoas, vêm de Deus. Tá? Então vamos aí, versículo 30, do 30 ao 32. Jesus está dizendo assim, ó: não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunhou sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Então a gente vai conseguir entender agora aqui. O testemunho de Jesus não é de si próprio. Tá? Então Jesus entra aqui, como se diz, entra na história. Ele não entra sem as suas credenciais. Ele vem mostrando que ele veio enviado pelo Pai, ele veio em nome do Pai para fazer a vontade do Pai. Certo? Com isso, Jesus mostra que não é um impostor, mas ele é o Filho de Deus, o verdadeiro e legítimo. Certo? Então a gente consegue entender aqui um subtítulo: o autotestemunho não tem valor, como Jesus mesmo enfatiza. Ninguém pode autenticar a sua própria assinatura, né? Então, se as afirmações de Jesus fossem feitas sem autoridade do Pai, seus ouvintes não teriam nenhuma obrigação de aceitá-las. Tá? Então, por que a gente consegue entender isso? Porque, na verdade, esse mesmo argumento foi levantado contra Jesus por seus adversários durante uma visita posterior a Jerusalém. Então, eu te convido a dar uns pulinhos aí. Vamos ao capítulo 8 de João, que a gente vai entender também. Então, Jesus já estava meio que falando sobre o que ia acontecer também. Tá? Porque logo à frente, aqui no capítulo 8, os líderes religiosos aqui vão levantar esse argumento contra Jesus. Então tá do capítulo 8, do versículo 13 ao 19, a gente vai entender. Só para a gente deixar essa ênfase aqui. Amém? Versículo 13 nos diz assim: os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizeste, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho, o Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está seu Pai? Aqui não, a gente entrou no 19 já, né? A gente leu 19. Onde está seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Amém? Então a gente consegue entender aqui, que quando ele fala aqui o versículos 30 e 32,
ele já estava falando, ele já estava prevendo, né, também. Então a gente consegue entender que Jesus já estava falando que o seu testemunho não é de si próprio, então tem autoridade de Deus, certo? E também está falando de testemunho de João, né? Como a gente viu também lá no capítulo 1, no primeiro capítulo de João, te convido também a gente ler, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, nos diz assim, ó, falando sobre João Batista, que está sendo mencionado aqui. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Amém? Então esse assunto é um aspecto de destaque, tem um aspecto de destaque em todo esse evangelho de João, certo? E também é o assunto do restante desse nosso capítulo 5. Amém? Do versículo 33 ao 35, Jesus vai falar um pouco mais sobre o testemunho de João. Então, no versículo 33, Jesus fala assim: vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e, por algum tempo, vocês se empolgaram com a mensagem dele. Então aqui Jesus está falando sobre o testemunho de João, que a gente lembra também lá no capítulo 1, quando os judeus enviaram mensageiros a João perguntando se ele realmente era o Cristo. E a gente vê que João, o profeta, negou ali em primeira mão, ele negou que não era o Cristo, ele disse que não era o noivo, que ele era o amigo do noivo. Também João falou que ele não era a luz, que ele era apenas uma lâmpada que ardia e alumiava. E a gente vê também que Jesus enfatiza que as pessoas quiseram por um instante se alegrar com ele, como se ele fosse a luz. Mas a luz do mundo, porém, estava agora em pessoa diante deles, né, com muito mais credenciais do que João. Com muito mais credenciais que João poderia fornecer. Jesus tinha todas essas credenciais. Como a gente falou, essas credenciais é dita porque ele veio em nome do Pai, enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. Então isso mostra que ele realmente é o Filho legítimo de Deus. Versículo 36, pessoal, vem falando assim: mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que realizo, o Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. Então, o testemunho de suas obras. Versículo 36. Então, os milagres operados por Jesus são o testemunho da sua divindade, ainda mais convincentes que o próprio testemunho de João, certo? Seus milagres foram uma prova incontestável de sua divindade. Ninguém realizou tamanhos prodígios que nem Jesus realizou, né? E essas obras realizadas por Jesus provaram que ele de fato é o Filho de Deus. Amém? Versículo 37 e 38, Jesus diz assim: e o Pai que me enviou testemunhou, ele próprio, a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente. 38. E não tem sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Então, Jesus fala sobre o testemunho do Pai, que o próprio Deus já testemunhou através do Filho. O próprio Pai é quem testifica a obra do Filho. Então a gente vê que os judeus recusaram aquele que se fez carne e habitou entre eles, aquele que foi enviado por Deus,
Os judeus recusaram ele. E a palavra de Deus jamais habitou permanentemente nos judeus, porque eles rejeitaram propositalmente o enviado de Deus e o recusaram o seu testemunho, quando Jesus enfatiza aqui, certo? Então a gente vê que o testemunho do Pai acerca do Filho foi público. O testemunho do Pai sobre Jesus foi público. No batismo, quando João Batista batizou Jesus, a voz veio do céu. Na transfiguração também foi público, várias pessoas viram. E quando os gregos também desejaram ver Jesus, a voz divina veio novamente do céu, né, confirmando o testemunho do Pai ao Filho. Então aqui nesses dois versículos, 37 e 38, está enfatizado o testemunho, que Deus já tinha testemunhado também sobre o Filho. Amém? Agora nós vamos do 39 ao 47. Agora a gente vai ler inteiro para fazer essa última parte. Certo? Então aqui do 39 ao 47, o testemunho das Escrituras. Vai falar que as Escrituras já vinham desde os tempos de Moisés, desde o início, né? As Escrituras já vinham testemunhando de Jesus. Amém? Então agora a gente vai ler direto aqui do 39 ao 47, para conseguir entender assim, porque essa parte sim está toda ligada, certo? Está falando sobre o testemunho das Escrituras, certo? A gente falou sobre os testemunhos aqui, vários testemunhos falando sobre que o testemunho de Jesus não era de si próprio. A gente também viu que o testemunho de João, a gente falou sobre o testemunho de João Batista. A gente viu o testemunho de suas obras, seus milagres, seus sinais. E agora a última parte, o testemunho do Pai. Né? A última parte falando sobre o testemunho das Escrituras. Amém? Então agora vamos ler direto do versículo 39 ao 47. Pega a tua Bíblia e vem comigo. Versículo 39, Jesus nos diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que nelas lhe dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e, no entanto, vocês se recusam a virem a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em si próprio, em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em que vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquele que escreveu, como crerão no que eu digo? Amém? Então agora a gente vai entrar falando sobre o testemunho das Escrituras. Então Jesus vai concluir aqui o seu discurso, certo? Condenando os judeus por conta, né, por conta dessa rejeição da pessoa de Jesus. Como a gente estudou há uns meses atrás, o Evangelho de Mateus, quando Jesus fala ali os ais, né? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Né? Jesus dá esses ais de condenação para eles. A gente já vê logo aqui, no capítulo 5 de João, Jesus concluindo esse discurso, condenando eles, por eles estar rejeitando o Filho de Deus, que foi testemunhado por João Batista, que foi testemunhado por Deus Pai e foi testemunhado pelas Escrituras. Então, eles que eram especialistas da palavra, eles estavam rejeitando. Então, eles tinham a palavra, eles tinham o testemunho de João e tiveram o testemunho de Deus e rejeitaram. Certo? Então, aqui eles se declaravam crentes nas Escrituras
e estavam conscientes que, rejeitando Jesus, eles seriam leais a Moisés. Mas Jesus, porém, declara uma verdade. Declara que uma verdadeira lealdade a Moisés. Jesus está declarando que se eles fossem realmente leais a Moisés, né, eles realmente aceitariam ele. Porque nas Escrituras Moisés testifica de Jesus. Certo? O mestre insiste que a razão da incredulidade dos judeus não era falta de evidências, e sim falta de amor a Deus. Então, Jesus está enfatizando que essa incredulidade deles não era por falta de evidências, porque, como eu falei aqui, eles tiveram evidências de João Batista, tiveram Deus, tiveram a evidência das Escrituras, mas o que enfatizava isso não era a falta de evidências, era a falta de amor a Deus. Né? Os testemunhos de Moisés e Jesus estão ligados de uma tal forma que implica que quem crê num, crê no outro. Quem rejeita um, também rejeita o outro. Certo? Com o seu testemunho, Jesus não veio anular a lei e os profetas, mas veio para cumpri-los, como a gente vê lá em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus fala que não veio para anular a lei e os profetas, mas veio para cumprir. Então, somente Jesus conseguiu cumprir a lei. Por isso a gente tem esse livre acesso a Deus, por isso a gente tem esse livre acesso à vida eterna, porque Jesus foi o único que cumpriu essa lei por nós. Ele levou os nossos pecados e ele cumpriu a lei por nós. Amém? Mateus 5,17. Certo? E a promessa que Deus fizera através deles foi cumprida em Jesus. Quando Jesus prometeu, né, que também todos os povos seriam abençoados, cabe a nós, todos os povos da terra também seriam abençoados através de Jesus. Certo? E também a promessa que Deus fez foi cumprida em Jesus. Então tudo foi cumprido em Cristo. Tanto para os judeus quanto para os gentios, que somos nós. Certo? Jesus está mostrando, né, aos judeus que as escrituras que eles julgam ter autoridade máxima davam testemunho a seu respeito. Amém? A gente vê que a incredulidade dos judeus não é intelectual, porque eles eram estudiosos, eles conheciam a lei. Mas era moral. Por que era moral? Porque eles procuravam a glória vinda dos homens. Eles não buscavam a glória que vinha de Deus. Por isso que eles não conseguiam crer em Jesus. O coração deles estava endurecido pela vaidade. Era um coração que buscava vaidades, buscava ser reconhecido a glória dos homens. Eles não buscavam a glória de Deus. Por isso não adiantava eles lerem a palavra, porque o seu coração estava endurecido pela vaidade. E eles buscavam a glória dos homens, não a glória de Deus. Certo? Por isso eles não conseguiam crer em Jesus. Né? E o arremate final de Jesus é dado quando ele diz aos judeus que quem os acusará perante ao Pai será o próprio Moisés. Jesus disse, não, nem vai ser eu que vou acusar vocês. O próprio Moisés vai acusar vocês. Né? Então Jesus arremata, faz esse arremate final falando para eles aí. Né? Então logo os judeus que estavam rejeitando Jesus, pois não davam o crédito ao testemunho de Moisés. Certo? Porque eles estavam lendo a palavra que Moisés escreveu e diziam que a palavra era a palavra que ia levar eles a Deus, mas eles estavam rejeitando a própria palavra, estavam rejeitando o próprio testemunho que Moisés, né, o crédito dos testemunhos de Moisés. Por isso que Jesus diz, o próprio Moisés vai julgar vocês. Então com certeza isso vai ser feito, como também a própria palavra nos diz, né? Quando Jesus fala aqui no final do capítulo no capítulo 26 de Mateus, que Jesus fala aqui que
que os judeus só iam ver ele quando ele estivesse rompendo os céus, né? E estava vindo para julgar eles. E aqui é enfatizado que nem Jesus diz que o próprio Moisés vai julgar. Porque eles mesmos que têm tanto afinco, né, ao estudar a palavra, estavam rejeitando a própria palavra de Moisés. Então o próprio Moisés ia fazer isso. Amém? Uma aplicaçãozinha final, pessoal, que cabe para nós também. Primeiramente para mim e também para você que está escutando. A gente entende que as Escrituras podem tornar seus leitores sábios com respeito à salvação. As Escrituras nos tornam sábios com respeito à salvação. Então a gente vai conseguir entender essa aplicação nos colocando nos lugares também ali dos líderes religiosos, porque eles estudavam a palavra. Então a gente entende que a palavra nos torna sábios com respeito à salvação. Mas a mesma palavra nos deixa bem claro que essa salvação é obtida somente pela fé em Cristo Jesus, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Esse versículo de 2 Timóteo 3,15 nos diz isso, que as Escrituras nos tornam sábios com respeito à salvação, mas é as mesmas Escrituras que nos deixam bem claro que essa salvação é obtida somente pela fé em Cristo. Então a gente sabe que só vamos ser salvos por meio de Jesus. Como vamos aumentar nossa fé? A ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então temos que meditar na palavra para nos tornarmos cientes de que essa salvação só é obtida pela fé em Cristo Jesus. E a gente sabe que todo o Antigo e o Novo Testamento apontam para Jesus. E apontam para Jesus como o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Todo o Antigo como o Novo Testamento apontam para Jesus como o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Eu convido vocês a ir pegar Efésios para a gente finalizar. Carta aos Efésios, capítulo 1. Amém? Pega a tua Bíblia aí, para a gente finalizar essa nossa aplicação, finalizar o nosso capítulo 5 de João, que se estendeu aí por 2 semanas. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, vamos meditar junto, para a gente entender isso. Que Jesus é o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Pega aí Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Vamos meditar juntos aí. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e, com ela, toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo corra de acordo
com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus. E se lhe dessemos glória, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém. Então te convido, marca aí para você depois ler com mais calma e entender bem isso. Efésios 1, do 13 ao 14. Está explicado esse plano perfeito que Deus fez através de Jesus para que toda a humanidade fosse salva. E o selo é o Espírito Santo, que Jesus, quando subiu, antes de morrer, ele falou para os seus discípulos que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar e iria sentar à direita de Deus Pai, mas não nos deixaria órfãos, nos deixaria o seu Santo Espírito aqui conosco na terra. E é Ele que nos ajuda, nos capacita, nos auxilia, Ele que bota as palavras na nossa boca para a gente poder falar dele. E esse é o nosso selo, a nossa garantia da nossa salvação em Cristo é o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda. E sem o Espírito Santo não tem uma vida cristã. Então a gente consegue entender a criação a força suprema do poder trínito de Deus, da Trindade. Deus Pai enviando seu Filho para nos resgatar. Deus Pai e Deus Filho enviando o seu Santo Espírito para nos ajudar nessa obra. Amém? E aqui a gente consegue entender bem explicado aqui nesse capítulo 5 de João, Jesus explicando sobre ele, sobre a sua autoridade, sobre a intimidade que ele tem com Deus, ele mostrando suas credenciais de que ele era realmente, era e é, e há de vir o Filho do Deus que preparou através de Cristo e através do seu Santo Espírito esse plano para nós. Amém? Espero que tenha sido proveitoso para vocês esse humilde estudo. Semana que vem, se Deus permitir, voltamos a Gênesis capítulo 40. Amém? Então já te convido a ir ao longo dessa semana dando uma lida em Gênesis 40. Para a semana que vem a gente voltar ao Antigo Testamento e fazer mais um estudo. Amém? E o desejo do meu coração e o pedido que eu faço agora é que esse humilde estudo venha ser guardado no teu coração com a Santa Palavra e que venha dar frutos, que o Espírito Santo prepare teu coração e que venha dar, essas sementes venham dar frutos. E que Deus te envie também a falar da sua palavra, falar do amor, falar de Jesus, falar do Espírito Santo e falar que somos salvos pelo sacrifício que Cristo nos fez. E esse selo é o Espírito Santo. Esse selo, quem vai selar isso é o Santo Espírito de Deus que está presente conosco aqui na terra. Amém? Agradeço a vida de cada um de vocês que tem participado e que vai ver depois a gravação. E também, se tu não te inscreveu ainda, a gente vai botar depois o link. A gente tem botado também uns estudos no YouTube, certo? Não é nada para a glória do homem, mas sim porque tantas pessoas usam aí a tecnologia para fazer coisas ruins e mal, né? Então a gente está usando a tecnologia para expandir um pouco mais a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja propagada. Então, se tu não te inscreveu, escreve lá, ativa o sininho lá, para que toda semana, todas as sextas, você possa também receber o estudo, e esse estudo fica gravado também lá no YouTube. Amém? Agora te convido a gente fazer uma oração para agradecer por esse estudo. E se Deus permitir, semana que vem, Gênesis capítulo 40. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está presente aqui conosco, te agradecemos, Senhor, por esse estudo, por esta Tua Santa Palavra que foi jogada aos nossos ouvidos, e sabemos que Tu, Espírito Santo, levará dos nossos ouvidos para o nosso coração. Te agradecemos pela vida de cada amigo e cada irmão que tem participado dos estudos. Senhor, te agradeço pela Tua Santa Palavra que nos faz
ser melhores. Te agradecemos porque Tua palavra nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda a ter uma vida com Cristo. Senhor, te peço nesse momento que você venha abençoar a cada pessoa que está participando dos estudos. Envia essas pessoas também como ceifeiros, como semeadores, que eles possam também estar abençoando suas famílias e seus vizinhos com a Tua Santa Palavra, com a presença do Teu Santo Espírito. Senhor, nos ajuda que a gente possa realmente, a cada dia, não somente com a nossa boca, mas com a nossa vida, com os nossos atos, com o nosso testemunho da nossa vida, a gente possa também pregar esse Cristo que traz vida para o mundo, esse Cristo que nos garante essa vida eterna com Deus. Te agradeço e nos ajuda a seguirmos firmes no Teu propósito. Amém. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem, Gênesis capítulo 40, se Deus permitir. Uma abençoada semana, que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família. Abençoado final de semana.